Bom dia, bom dia. Esta é uma atividade da Serem Goiás, junto com a Ação Médica de Goiás, numa parceria, um curso de importância para os residentes de Goiás e do Brasil, acerca da reprodução humana. Hoje, então, aqui recebendo no estúdio da Ação Médica de Goiás, o professor Mário Aprobato. O professor Mário é mestre, doutor, PhD, e ele é professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG e é o diretor do Laboratório de Reprodução Assistida também daquela universidade. E ele vai nos falar sobre propedêutica básica do casal infértil. Professor Mário, seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, Valdemar. Eu vou passar os slides para você checar aí. Você está passando o slide direitinho, tá bom? Ok. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, né? É um prazer estar com vocês novamente. Sempre que precisar, a gente está à disposição para passar um pouco para os que querem aprender alguma coisa, ter algum pouco mais de conhecimento, que é muito importante. Então, novamente, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Vou passar para o slide 2 só para ver se está paginando aí, passando bem, tá? Passou para o estado 2? Passou para o slide 2? Passou. Tranquilo? Passou. Okay. Então tá bom. Então nós estamos com comunicação boa, velocidade adequada, né? Estranhamente o computador não aceitou isso aí, mostrando que o Windows, apesar da toda a fama, está perdendo novamente para um Android, como já aconteceu anteriormente. Então, no Android nós estamos funcionando aqui, tá? Hoje o assunto é propedêutica básica do casal infértil. Eu sou o professor Mário Probato, como o Valdemar disse, dirijo o Centro de Reprodução Humana da UFG. Um dos poucos centros do Brasil universitários que faz reprodução assistida. É uma raridade hoje no Brasil, isso precisa mudar. Não tenho nenhum conflito de interesses a respeito dessa aula, tá? E qual que é o objetivo, então, da nossa conversa hoje? Como se fazer uma anamnese do casal infértil? Qual é a posição da Organização Mundial de Saúde no sentido de codificar os dados da paciente na sua anamnese? Um assunto muito importante, muitos médicos esquecem que precisa codificar dados, né? Escrevendo no papel como se fazia 30 anos atrás, uma perda terrível de dados, né? Você precisa fazer anamnese sim, mas codificar seus dados, você fazer levantamento no futuro, ou fazer uma autoavaliação, né, do que está acontecendo na sua anamnese. Os testes básicos para um casal infértil, como as pacientes devem ser avaliadas na ovulação, uma das principais causas de infertilidade. A Organização Mundial de Saúde nos enviou da Europa, muito gentilmente, as fichas da Organização Mundial de Saúde. Como que a Organização Mundial de Saúde faz diagnóstico depois da anamnese, quais são os diagnósticos que ela se atribui após uma anamnese bem feita, e a apresentação de um caso clínico, fechando essa apresentação. Então, gostaria de páginas, e na terceira página, um resumo dos diagnósticos da Organização Mundial de Saúde com alguns valores endócrinos, né, e de regulação que a OMS nos enviou e nós passamos para a língua portuguesa. Então, os hormônios que a gente solicita no Centro de Reprodução Humana e os outros exames de imagem e de infecção são esses que estão na tela aí. A gente acrescentou exames básicos da Anvisa. Inicialmente, a Anvisa, a penúltima avaliação da Anvisa é de 2021, vocês vão ver que ela atualizou esses exames de infecção recentemente. Mas aí está a lista de exames, à esquerda do cônjuge masculino, do feminino, e à direita do cônjuge feminino, do cônjuge masculino. Então, à esquerda, os hormônios, o FSH, LH, estradiol, que é colhido no segundo ao quarto dia. A prolactina, o residente puxou um pouquinho a barra para baixo, mas ela não está incluída, não tem necessidade de fazer
prolactina no segundo ou quarto, mas sim a PSH, LH estadial. Avaliação da tireoide, grupos sanguíneos para TRH. A monitorização da ovulação, nós utilizamos os critérios da Organização Mundial de Saúde. Depois a gente, junto com a monitorização, acrescenta mais um exame, a OMS pede pelo menos 2 dos 3 que ela recomenda. Os 3 que ela recomenda são biópsia endométrica, monitorização da ovulação e a progesterona do dia 21. A gente faz monitorização associada à progesterona do dia 21. Depois o outro exame, além da monitorização, ultrassom transvaginal com a reserva ovariana. Vem as infecções anteriores, depois eu vou fazer um resumo do que foi excluído alguns meses atrás, tá? Hepatite, exame de hepatite, AIDS, sífilis, HTLV, citomegalovírus. Durante muito tempo, a Anvisa exigia que se fizesse chaga, toxoplasmose, rubéola, zika vírus e a clamídia, né? A gente pede também glicemia de jejum, insulina de jejum para pacientes que têm SOP, tá? O primeiro critério era 12, agora 20, 22, 23 folículos no ovário. Quando a gente tem essa quantidade maior de folículos, a gente pede glicemia de jejum, insulina de jejum. A radiografia das trompas, cistoscopiografia, que tem alguns exames ainda por imagem, por fluxo, né? Que pode substituir a sonografia, não é muito, está mais caro, então o padrão hoje ainda é histoscopiografia. E a laparoscopia, eventualmente. A citologia mamografia, a gente tem solicitado com força para os pacientes possam fazer esses exames, porque o paciente tratar de infertilidade com displasia de colo uterino ou nódulo da mama, muitos pacientes têm nos procurado, né, procuram os ambulatórios por mais de 40 anos, e quando tem risco de ter nódulo de mama, né, pedir para elas fazerem uma mamografia aí fora, não fazendo o serviço, mas pedir para elas fazer. E do lado direito aí, a parte masculina, tá? No espermograma, espermocultura, o estudo do sêmen, as infecções são as mesmas, tá? Da mulher. Portanto, o casal está tendo que fazer esses exames de infecção. Recentemente, né, a Anvisa mudou esses exames de infecção, tá? Não mexeram, obviamente, na parte de diagnóstico de infertilidade, mas sim a parte de infecção, que pode contaminar o ambulatório e haver disseminação de infecção da população. Então, o que ficou daqueles exames que a gente pedia até alguns meses, 2 meses atrás? Os hormônios, nós mantivemos hormônios, e a sorologia da Anvisa ficou HIV1 e 2, HBsAg, anti-HBc, IgG e IgM, portanto, exame de hepatite, né, B e C. VDRL permaneceu, o HTLV para o parceiro do sexo masculino só. Tá? Outras sorologias que a gente pede, a gente manteve como outra sorologia, mas não obrigatória da Anvisa, porque tem gente estudando, né? Essa sorologia não podemos interromper, pura e simplesmente. Na universidade, vocês lembram que a gente está sempre fazendo investigação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e os próprios residentes investigam. Então, a gente manteve algumas sorologias também. Quem está no consultório e a paciente não tiver condições, ou vocês não quiserem, as da Anvisa que está acima destacada, essas são obrigatórias a fazer sob pena de multa, né? Então, esses são os nomes básicos. Um exame também extremamente importante, né? Visto que a lesão tubária e a distúrbio da ovulação são 2 principais diagnósticos, né? É a monitorização da ovulação. Essa monitorização que está na tela aí, com vocês, é feita, é a rotina da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Então, a SRM pede para você fazer a monitorização contando folículos de 2 a 10 milímetros, né? Usando um transdutor vaginal de 7 MHz, que é o que dá para pegar o folículo de 2 milímetros, tá? E fazer uma avaliação sistemática, varrendo cuidadosamente, né? Em 2 planos,
contamos os folículos que tem. Se o folículo tem até 10 milímetros, vocês contam. Acima de 10 milímetros, aí você tem que excluir esses folículos. E lembra que folículos acima de 10 milímetros são avaliados no período da menstruação. A gente sempre faz o primeiro exame no período menstrual, então não devia ter folículo acima de 10 milímetros. Então a gente separa eles e considera eles como folículo pré-existente. Estamos fazendo investigação desses folículos para ver a qualidade deles no futuro. Mas ele não pode ser contado como folículos da reserva ovariana, tá? Aqui tem a ficha, né, que nós passamos da Sociedade Americana para o Centro de Reprodução da Universidade. Vocês veem que ela tem a data que foi feita, o dia do ciclo estava, você lembra? Olha que você vê que ela está sendo, que ela foi colocada aí no segundo dia, né? Nesse momento, então, a gente conta folículos ovários direito, esquerdo. Dessa paciente aqui, ela tem 20 folículos de reserva e avalia o endométrio. Você vê se a paciente está começando a monitorização num padrão, né, de que tem folículo, tem um endométrio fininho, aqui tem que ser realmente fino nesse momento, ela já menstruou, descamou, então ela tem 3,7 milímetros de endométrio com 20 folículos de reserva ovariana, tá, no segundo dia. Observe que também tem umas bolinhas aí, né, que são colocadas dos dois lados, dos ovários direito e esquerdo, para a gente colocar algum folículo pré-existente e qual o local que estava no ovário. Se estava às 12 horas, 2 horas da tarde, etc., você põe o folículo aí. Se tem um folículo pré-existente, como vocês vão ver daqui a pouco, anote ele aí. Então você vê que foi crescendo o folículo no ovário direito, né? Começando no segundo dia, esse folículo atingiu no 14º dia 26 milímetros e depois colapsou fazendo um corpo útero. Então está aí um diagnóstico ovulatório do ovário direito, né? E o endométrio com o crescimento adequado, né? Passou de 0, de 3,7 milímetros para 16 milímetros. No momento do corpo útero, esse endométrio já não era mais para estar no padrão A, tá? Talvez a progesterona não tenha modificado ele ainda, porque normalmente, nesse momento, a progesterona muda o padrão de A para C. Então, ele não é mais trilaminar, mas sim ecogênico nesse período, tá? Bom, aqui é uma segunda paciente, tá? Para vocês verem a variedade que tem, a manutenção de ovulação é muito importante, precisa ser treinado, a gente tem que ser treinado. A radiologia, infelizmente, não está passando por esses exames, faz diagnóstico na cidade, fora aí de forma que nós vemos deficiente, né? Você vê nessa segunda paciente aí, ó, começou a monitorização no segundo dia, 2 folículos lá direito, um folículo antral do lado esquerdo, FAC é folículo antral. Aí a gente colocou uma barrinha e um folículo pré-existente 11 milímetros às 11 horas do relógio. Então, o lado esquerdo tem um folículo pré-existente aí, né? E o endométrio 6,0. Então, eu conecto fino ainda. Esse foi acompanhado do lado direito. Cresceu o folículo lá até a 14º dia, apresentando um corpo útero. De 11 para 14, foi 3 dias de intervalo. A gente seria ideal que a gente pegasse ele maduro, com 17 acima, né? Mas o intervalo do dia 11 para ter sido um fim de semana, o pessoal acabou botando um intervalo aí de 3 dias perto de ovulação. Então, não faça um intervalo muito grande, peça para os seus ultrassonografistas, não fazer um intervalo muito grande na véia ovulação, para pegar folículo maduro também, tá? Então, tem um corpo útero, ciclo ovulatório, né? Dessa paciente também. Agora, outra paciente começou a monitorização no 4º dia, começou no momento adequado, tinha 3 folículos antrais do lado direito e 2 do lado esquerdo. Observe que tem um folículo de 2,8 por 28 milímetros por 15 do lado direito, né? Tem que ser isolado, não pode ser colocado como folículo antral. Foi do lado esquerdo, esse é um folículo, começou sem folículo dominante, até chegar no 11º com 15 e 14º com corpo útero. O endométrio começou de 0 e até
atingir 10 milímetros aproximadamente. Só um pequeno intervalo. Valdemar, está tudo escutando? Estão escutando direitinho? Perfeito, professor. Então, vou continuar. Em Não frente. deu uma hora, no final não estava escutando. Muito obrigado. Vamos continuar, então. Então, com esse diagnóstico, né, a gente tem três possibilidades, né, pela Organização Mundial de Saúde. O ciclo é consistentemente ovulatório. Se você tem a progesterona de 21 acima de 9,5 e 10, consistentemente anovulatório. Quando você tem a progesterona de 21 e ultrassom anovulatório, ovulação consistente. Quando ovula no ultrassom, não ovula na progesterona. Tá? Esse é o diagnóstico da OMS. Como a OMS não está muito vinculada, embora tenha países do mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, a Europa, muitas vezes algumas sociedades, né, americana e europeia, fogem do padrão da OMS. Eu acho que tem que ter um padrão, não, ainda não tem um padrão aceito universalmente, mas eu acho que a Organização Mundial de Saúde é uma forma de vocês terem uma referência de peso, vamos dizer assim, tá? Então, aqui a OMS, com o livro dela, né, ela coloca que você pode ter 22 diagnósticos de infertilidade da mulher e 16 do homem, tá? Eu não vou descer detalhes desse programa, ele é grande, está à disposição na aula aí para quem quiser aprofundar um pouco mais. Com esse fluxograma, vocês vão chegar nesse diagnóstico aqui da mulher, tá? Ou ela tem uma disfunção sexual, hiperprolactinemia, lesão orgânica da região hipotálica hipofisária, por exemplo, tem um tumor de hipófise, né? Ela tem uma menorreia com uma FSH, tipo, por exemplo, falência ovariana, o FSH vai subir e não tem mais folículo ovariano. A menorreia com estrogênio adequado, por exemplo, no usuário policístico, né? O estrogênio está normal. Com estrogênio baixo, oligomenorreia, só lembrando que para quem é estudante ainda, que a oligomenorreia é paciente que menstruam acima de 35 dias. Né? A OMS pede para você considerar normal de 25 a 35, polimenorreia quando você tem menos de 25 dias de intervalo e oligomenorreia acima de 35. Pode ter menstruação, ovulação irregular, ou ovula, ou não ovula, com menstruação irregular, tá? Acima dessas faixas aí. Ciclo irregular com ovulação, ou seja, está menstruando reguladinho, direitinho, tudo, mas passa pelo ultrassom, nada de ovular. Aqui embaixo, aqui vale uma observação importante, que tem muito ultrassonografista que presta demais, chega no 15º dia, 16º dia, tem folículo de 14, menino 15, coloca como ovulatório, mas não espera uma ovulação tardia, que pode acontecer, o paciente ovular lá para o 18º, 9º, 20º. Então tem que ter paciência para poder aguardar o crescimento folicular. Né? Tem outro diagnóstico de oclusão tubular bilateral, tem sempre que separar, a maioria delas são ou por infecção, que pesou a trompa, por clamídia, por exemplo, tá? Ou se não por ligadura tubular, que as mulheres trocam de marido, de repente, quer mais filhos. Então, essas duas pegam mais de 90% das vezes das opções tubulares. Aderência pélvica por infecção ou endometriose, sempre que a endometriose classifique, porque endometriose 1 e 2 dá para se tratar no consultório, né? 3 e 4 dificilmente vai acabar em fixação assistida mesmo. Lesão uterina ou cervical adquirida, por exemplo, um mioma, um nódulo de leiomioma que está baulando endométrio. Lesão tubular adquirida, quando tem uma cirurgia da trompa, a trompa está fixa, né? Por alguma aderência, ela não está obstruída, mas está com lesão. Lesão ovariana aqui, tuberculose genital, nós estamos investigando pouco, tem no Brasil, nós estamos investigando pouco, devia aumentar essa investigação. Causa iatrogênica, paciente, por exemplo, já aconteceu de alguns anos, os pacientes estão usando algum produto, né? Até mesmo contraceptivo oral, não só hormônios, né? Que está bloqueando a ovulação dela. Né? Causa sistêmica, como hipotiroidismo, por exemplo, prolactina elevada, diagnóstico não estabelecido. Um diagnóstico que vocês devem colocar quando não tem laparoscopia,
Então, e isso é feito na laparoscopia, os exames estão tudo normal, extremidade sem causa aparente, né? Ou de causa não demonstrável, como a Organização Mundial de Saúde pede para colocar. Teste pós-coito caiu de moda, né? Tem muitos anos usando, hoje esse teste ainda está na lista da OMS, mas é muito pouco usado. E a causa masculina abre um novo leque de propedêutica, de 16 causas, né? Que a gente vai focar mais na mulher, mas vamos citar alguns do homem, tá? Exames incompletos. Uma das coisas mais comuns que tem é paciente chegar na universidade, nos seus consultórios, parou, fez alguns exames e tentou tratar. Aí tratou, gastou muito e não consegue engravidar, né? Quando você vai ver, tem faltando exame importante, né? Por exemplo, um exame isolado não significa necessariamente que a paciente existe um problema ou tem algum problema, tá? Infelizmente é comum encontrar teste incompleto, né? Paciente até que não fez até espermograma, né? E isso acaba achando que a paciente pode fazer uma inseminação e a paciente está lá com um problema importante no sêmen do marido, né? Ou vice-versa também, né? O casal tem que ser visto junto como um dos primeiros exames importantes, fazer a anamnese dos dois, fazer sempre a análise do sêmen, como eu falei anteriormente, e somente após completar o exame de fertilidade que o tratamento deve ser formulado. Não é prudente ficar fazendo exame indefinidamente para o paciente, fazer um kit imenso de fatores imunológicos, por exemplo, né, de fase de implantação, e coitada do paciente fica lá meses procurando uma causa, não encontra, a idade vai passando, né, gastando, então tem que ser razoável na hora de fazer os exames, mas fazer os exames básicos, sem dúvida, que é o motivo da aula de hoje. Aqui, por exemplo, eu coloquei esse aqui do Canadá, uma afirmação do Canadá dos exames básicos, espero que seja incluída a avaliação para questão para peixe permeável, ver se ela está funcionante. Permeável é fácil, porque você tem exame para isso. Se está funcionando, muitas vezes você não consegue ver, porque se ela está com aderência segurando, ela não tem condição de captar um óvulo no ovário, por exemplo. Está tudo aparentemente normal, mas a trompa está fixa, que você só vai descobrir isso depois, um exame mais detalhado, até a laparoscopia, mostrando que a trompa não tem funcionalidade. Portanto, quando vocês pediram uma laparoscopia, por exemplo, ao paciente, pede para poder o laparoscopista ver se a trompa está tendo mobilidade lá, com cuidado, não? E ter um inventário pélvico na sala de cirurgia para anotar o que está acontecendo com o paciente, tá? Relações tem que estar ocorrendo no momento adequado, vai PSH no terceiro dia, avaliação, ovulação com monitorização, o Canadá também lembrando a progesterona e biópsia de endométrio, a gente não está fazendo que é desconfortável, apesar de que tem umas colhetinhas de pele hoje que o desconforto diminui, mas a OMS pede para escolher 2 de 3, a gente tem escolhido uns que não são desconfortáveis para o paciente. Aqui é a distribuição dos diagnósticos, vão chegar necessariamente num diagnóstico dessa lista aqui, tubo peritoneal, com 16%, né? Ou estudo ovulatório na imensa maioria das vezes. As outras vão caindo de frequência, mas vocês podem ter um foco nesses 2 primeiros aí, que é a grande maioria das pacientes. Obviamente, sem deixar de examinar as outras, né? Obviamente, tá? E além da infertilidade inexplicável, você veja aí que tem uma prevalência muito alta, né? Você faz o esforço de fazer propedêutica para esse paciente, acaba ficando uma parte considerável sem diagnóstico. Aqui, para vocês terem uma ideia, abaixo de 35, acima de 35, basicamente aumenta as pacientes anormais, mas a distribuição dos diagnósticos não muda muito. Você vai ver ovário alterado, peritoneal, e aí uterino, masculino, praticamente, mesmo antes de 35 ou mais de 35, a distribuição não é muito diferente, mas aumenta muito a prevalência de doenças de diagnóstico. 58, né, de paciente que não tem nada passou para 42%, tá?
Aqui, o perfil dos diagnósticos que vocês vão fazer após a investigação é diferente num país desenvolvido que no não desenvolvido. É uma tristeza ver que, por exemplo, na África, por exemplo, a maior causa que tem é infecção, né? Os pacientes pegam infecção, não são examinadas, lá no período adequado, se você pega um adolescente, está com infecção, você trata, ela vai ter muito mais chance de lesar a trompa do que se a paciente está na África, não faz exame, a infecção nas trompas, destrói as trompas dela. Então, o fator tubário, por exemplo, na América, no país desenvolvido, é 36%, na África, 85%, né? Então, é triste, né? A América Latina um pouco acima dos países desenvolvidos, 36 para 44, mas ainda, obviamente, menor do que na África, né? Aqui a distribuição ainda de causa masculina, então, lembrado que a paciente tem que ser investigada do ponto masculino, sem dúvida, né? A varicocele é a principal causa, embora se na correção cirúrgica da varicocele não tenha muito, é, nem, muitas vezes a paciente opera, corrige a varicocele e continua com problema de fertilidade. Então, segundo a idiopática, você vê que os idiopáticos da varicocele ocupam mais de 50%, então os urologistas têm uma enorme dificuldade também em tratar os maridos, né? E aqui vai uma observação importante, tá? Sêmen normal não deveriam fazer cirurgia, paciente com sêmen normal não deveriam fazer cirurgia de varicocele. Alguns colegas têm feito cirurgia em pacientes com varicocele, com sêmen normal, não tem muito sentido isso aí, segundo diversas rotinas americanas e europeias, tá? Então, feito toda essa propedência, vocês vão cair na lista do OMS, tá? É, aquela lista que eu já passei para vocês aqui são os diagnósticos mais prováveis que vão ter. Sendo a primeira delas, sem dúvida, lesão peritoneal, segunda, anovulação. E causa masculina, com muita frequência também, tá? Mas nunca deixem de avaliar os outros exames, para fazer se você não encontra nada, esquecer de fazer uma proteína, a proteína está lá nas alturas, né? A endometriose, o diagnóstico de endometriose, para o pessoal do interior, está numa cidade pequena ou sem muitos recursos, é complicada, fica por conta da clínica, né? Endometriose dá sintoma na maioria das pacientes, dor pélvica, menorreia progressiva, forte, que não tinha, foi aumentando, e às vezes no ultrassom mesmo, ultrassomzinho simples, dá para poder você ver endometrioma na pelve. Quando a endometriose está distribuída na pelve e não tem endometrioma importante, resta numa cidade grande fazer ou uma laparoscopia ou se não uma ressonância que detecta essas lesões aí das pacientes, tá? Bom, e essa próxima slides é de uma coisa que eu achei muito importante fazer, que foi desenvolver um software em cima daquele livro de propedêutica de avaliação do casal fértil que a Organização Mundial de Saúde colocou. Então, passando aquelas fichas da OMS para um software, né, com a ajuda de um pessoal da Califórnia, que a gente adquiriu o software dele. Então, a primeira ficha, por exemplo, vocês vão ver do lado direito da ficha aí tem a identificação, onde é colocado os dados da paciente, né? Que aqui já calcula a idade da paciente, por exemplo, né? E colocar o e-mail dela, que eu acho que todo mundo tem e-mail, né? E celular, para você precisar de informar alguma coisa para o paciente, entrar em contato com ela, tá? A segunda ficha da Organização Mundial de Saúde foi passada para cá, a história da fertilidade, tá? Então, nesse momento, você vê se a fertilidade primária e secundária, duração da fertilidade, os nascidos nessa relação, outro de outro marido que ela teve, se tem aborto complicado ou não complicado, quantos ectópicos que teve. Eu gostaria de ressaltar para vocês, eu acho uma coisa importante, muitos trabalhos têm colocado a gravidez ectópica como uma das principais causas de morte materna. Então, se você pega uma paciente com lesão tubário lateral por ectópica, por exemplo, muitos autores, alguns colegas desprevenidos, acham que é possível que ela engravide na outra trompa e, na verdade, ela pode fazer uma ectópica na outra trompa e morrer no interior aí por hemorragia. Ectópica de um lado,
maioria das vezes, imensa maioria das vezes, é por infecção. Portanto, lembrar ela que se ela tiver atraso menstrual, o ginecologista obrigatoriamente tem que ver se essa situação não está na trompa antes que ela rompa, né, e dê lesão tubária grave aí, tá? Essa terceira ficha, então, doenças com efeito na fertilidade, é onde a gente anota as diversas doenças que ele teve. Por exemplo, essa paciente tinha um tumor de hipófise que levou prolactina para 300, estava usando encabergolina e normalizou 9 meses, segundo ela. Além disso, tinha hipotiroidismo. Então, aí, esse é o local de anotar essas lesões. Você vê que aqui, ó, do lado esquerdo, não tem a ver com a reprodução, né? Mas o HPV, por exemplo, câncer de colo uterino, você não pode deixar passar uma coisa dessa, né? Então, tá aí. O paciente fez HPV, teve HPV, biopsiou o colo e está em acompanhamento com citologia. Nunca esqueça que a paciente é um universo de problemas e não ficar focando só em fertilidade, deixar o paciente com lesão grave aí, né, evoluindo, que pode levar à morte da paciente depois. Então, essa quarta ficha, então, é a história da menstrual e da ovulação. A paciente tem uma idade da menarca normal, duração do ciclo menstrual de 28 dias, circulando normalmente, regular. Então, a última menstruação dela, a data está aí. E se tem dismenorreia não intensa ou progressiva. Curiosamente, como está tudo tá no computador, foi fácil fazer uma investigação, por exemplo, se ela tem uma cólica menstrual, uma dismenorreia forte. Mas não é progressiva, de milhares de pacientes investigados, no simples Q quadrado, que esse é um exame de prevalência, mostrou que não tem relação com obstrução tubária nem endometriose, tá? Mas quando é intensa e progressiva, como é o caso dessa paciente, há uma forte relação com endometriose com P menor que 0,001, tá? Então, uma curiosidade aí para vocês como é importante o sistema codificado, tá? Essa outra ficha, então, trata da história coital. O paciente, às vezes, você está lá no gravido, doutor, mas o marido dela viaja, é um caminhoneiro que vem da cidade para uma vez por mês, obviamente vai se passar muito a chance dela de ter uma gravidez. Então, lembra de fazer uma avaliação coital do casal, tá? Se tem dor na relação também, às vezes, endometriose, infecção, diminui a mobilidade uterina e tem dor profunda na relação, né? Anotar esse dado da paciente, tá? Aqui o exame físico, tá? Quando você coloca o peso e a altura, dá automaticamente o IMC da paciente. Estamos passando por um problema sério no Brasil, no mundo inteiro, que é a epidemia de obesidade. Na página da universidade, né, tem pedido que não encaminhe paciente com obesidade para lá acima de IMC 31. Esse é o IMC mais ou menos usado na Universidade de São Paulo também. Então, peso de excesso de peso, MC31 dá mais ou menos 20 quilos de excesso, deveria ajudar o peso antes de ser encaminhada. Infelizmente, o paciente chega lá com IMC, unidade mórbida de 45, 50, o paciente de 120 quilos está lá fazendo exame lá, é muito chateada, né? E tem que ajustar o peso dessas pacientes antes de fazer tratamento. Botar uma paciente dessa para engravidar, gente, é uma maldade, vamos chamar assim, com o obstetra que vai fazer parte de uma mulher de 120 quilos, né? Então não façam isso, peçam para fazer um ajuste de peso, né, antes. Obviamente, sempre de olho na idade da paciente, tá? Falar para ela que ela tem que levar a sério isso aí. Aqui tem outra ficha com o exame pélvico da paciente, né? Opção tubária, por exemplo, né? Aqui a gente pode colocar também como é que estão os anexos dela, diminuição do tamanho da ovário, da reserva ovariana. Uma outra ficha importante, perfil endócrino ovulatório. Aqui que a gente põe que se ela tem hiperproteinemia, tiroide aumentada, o diagnóstico de ovulação da OMS, vocês veem aí, ó, que tem ovulação
pelo ultrassom e a ovulação pela progesterona, tá? Então, se os dois estão ovulando, a progesterona, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aí que a progesterona está 19, tá? Então, ovulou pela progesterona, tá? E o ultrassom ovulatório. Então, ela tem diagnóstico de paciente que tem ovulação consistente, os dois estão ovulando. Tumor de hipófise aqui também é um lugar que aumentou a proteína, anota aí que ela tinha um tumor de hipófise, né? Estava usando cabalina, local onde vocês anotaram isso aí. Tá? Aqui está fator peritoneal, está obstruída a trompa, não está obstruída. A endometriose com a sua classificação, tá? Importante, muito importante. E os diagnósticos da OMS, aqueles diagnósticos aí, os 16 diagnósticos da mulher, os 22 diagnósticos da mulher, e de masculino é colocado só que tem um controle masculino. Essas fichas que você está vendo é da mulher, eu passei a ficha da urologia, para a urologia do homem, é parecida com essa aqui, e ficamos sem urologista um período, agora estão refazendo a avaliação mais detalhada do homem. Então, as conclusões. Tá? Diagnóstico dessa paciente: hipotireoidismo, tumor de poça levou a proteína para 300, a ovariana no limite inferior da normalidade. Então, essa paciente tinha esse dois diagnósticos, a evolução dela foi usar o cabergolinos, normalizou prolactina, tinha uns meses já. 31 de maio, discutindo inseminação, parou a pílula 28 de junho, desde o dia 19, desde 2019, em 4 de junho, estava no D2 do ciclo, iniciou a indução para a inseminação, usou guanidina urinária, paciente baixo poder aquisitivo, tem um efeito igual à indução com recombinantes, que são mais caros, né? Fez 75 de FSH D2 D7, ajustou a dose de 8, triga com coreomon, inseminou, e 4 de julho de 19, D2, o trigo com 10 mil de coreomon, teve 2 folículos maduros em 17 de julho de 19, uma revisão pós-inseminação, e isso aqui é importante, quando vocês fizerem monitorização, peça ao paciente, quem está fazendo ultrassom, ou peça ultrassonografista, se vocês não fizerem, para poder, 2, 3 dias depois da ovulação, detectar o ultrassom, checar se teve folículos e tem, porque tem paciente que chega no período ovulatório, insemina ela, e depois não volta 2, 3 dias depois para ver se ela ovulou. Se você seminar e a paciente não ovulou, você perdeu a inseminação sua. Então é preciso, depois da inseminação, 2, 3 dias, mostrar se ela houve colapso folicular. Nesse caso, foi feita a revisão, houve colapso folicular, ou seja, dos 2 folículos que um colapsou, então a inseminação teve a oportunidade de encontrar um folículo. Informado para ela na época que ela tinha visto de gemelidade, e porque ela tinha mais de um folículo no início, ela acabou encontrando só um ovulatório na revisão. Soltado beta-HCG e estava grávida com positivo de 171, então foi bem investigada e acabou fazendo um tratamento simples que vocês podem fazer no consultório. Tá? Então essa que é uma avaliação aí da propedêutica de infertilidade. Eu acho que todo ginecologista deveria passar por um laboratório bom de reprodução, né, para poder vocês fazer uma investigação bem feita para paciente infértil, né, porque é uma patologia, sem dúvida, frequente no ambulatório de ginecologia obstetrícia. Muito obrigado a vocês. Obrigado, professor Mário, pela bela apresentação. Essa é uma aula importante na reprodução assistida, é uma aula primeira, que mostra a importância do diagnóstico clínico complementar para fechar o rastreamento do casal infértil. O casal, quando procura a gravidez ao ginecologista, ao médico da reprodução assistida, ele tem que começar com o diagnóstico, para não acontecer o que acontece com a velha frase goiana, que é não pular no escuro. Então, primeira coisa, rastreamento e investigação básica, utilizando, então, esses protocolos que o professor Mário nos apresentou. Né? E daí para frente, à medida que fecha o diagnóstico, programa-se uma terapia. A terapêutica, portanto, durante o curso nós teremos algumas apresentações e vamos destrinchar isso aí
do ponto de vista diagnóstico e terapêutico. A reprodução humana e assistida também é medicina, né? Tem duas vertentes importantes. Diagnóstico, responder a pergunta por que é que esse casal não engravida. Então, a pergunta respondida tem que ser através da investigação clínica e laboratorial. E após essa resposta, traça-se uma medida na assistência à fertilidade para que ele possa ser pai e ser mãe, né? Então era isso. Agradecer ao professor Mário mais uma vez pela disponibilidade, pela disposição. O professor Mário é um acadêmico clássico aí da Faculdade de Medicina, ele está sempre disponível e ele é um apaixonado pela reprodução assistida. E o Laboratório de Reprodução Assistida da Faculdade de Medicina, que é o único aí público de Goiás, é o laboratório que tem toda o mérito ao professor Mário, que capitaneou todas aquelas medidas para que as coisas acontecessem. Várias pessoas ajudaram, mas quem foi o capitão dessa caminhada, o professor Mário Probato, e aí a Faculdade de Medicina terá sempre o reconhecimento permanente ao professor Mário Probato. Professor Mário, muito obrigado. Até a próxima. Sim, só um minutinho, Ademar, posso fazer um comentário? Claro. É só o seguinte, muita gente acha que o ambulatório, nós temos lá na universidade, né, nos consultórios da cidade, muita residência que se renovaram pelo estado todo, e acha que tratamento de fertilidade é um ambulatório muito específico, que a graduação não deveria ter preocupação com isso. Muitos médicos acham isso, mas na verdade os ambulatórios de reprodução bem montados, gente, aparece patologia de tudo quanto é possibilidade que você puder imaginar. Por exemplo, essa semana, nós pegamos uma de genesia neonatal rodando a cidade aí, ela veio do interior, passou na mão de vários médicos, tem uma de genesia neonatal evidente, entendeu? Que está sendo investigada e sei, você pega a alteração genética todo dia, você pega uma enorme quantidade de pacientes DST, tá? Muita alteração endócrina, então os ambulatórios de endocrinologia, genética, infertilidade, obesidade, elas estão chovendo nos ambulatórios de reprodução, tá? Então, aprende-se muito mais do que é simplesmente infertilidade, tá? Então, desde que você tenha realmente interesse em fazer uma investigação aprofundada, você vai ter um leque de conhecimento muito ampliado nesses ambulatórios bem montados, tá? Muito obrigado, Vandelmar, pelo convite, tá? Sempre à disposição de vocês. Parabéns aí pela direção da faculdade também. Sei que você gosta muito de docência também, né? Parabéns pelas iniciativas aí do curso para a população. Muito obrigado. Obrigado, professor Mário. Pessoal, então finalizamos hoje, nesse domingo, ensolarado, frio, né? Mais uma atividade aqui da Serem Goiás, com a Associação Médica de Goiás, no estúdio da AMG, aqui no edifício Ório. Muito obrigado, bom dia e até a próxima. Obrigado, professor Mário. Bom dia,